Muito bem, no vídeo anterior eu mostrei um exemplo de como personalizar a tipografia usando um pincel do tipo Scatterbrush. Agora nesse vídeo eu vou mostrar esse outro exemplo, só que dessa vez usando um pincel do tipo artístico, um Art Brush. Mas antes de começar, uma explicação importante. A diferença entre o Scatterbrush e o Art Brush é que com o Scatterbrush o grupo de objetos que gerou o pincel é repetido ao longo do contorno. E com o Art Brush o objeto é esticado ao longo do contorno do objeto. Repare nesse desenho que eu usei para criar esse pincel. E aqui à direita no painel Brushes eu vou abrir o painel para você ver o pincel criado aqui no painel. Eu vou fazer, por exemplo, um círculo. Vou pegar a ferramenta Elipse. Vou fazer um círculo e com o círculo selecionado eu vou aplicar o pincel. Vou voltar para a seta preta e você pode ver que a arte foi esticada seguindo o contorno do objeto. Muito bem, vamos ver como fazer. Vou deletar, vou passar para o meu documento de trabalho. De novo aqui eu tenho uma prancheta 4, eu usei a tipografia Myriad Pro Bold com 160 pontos para o tamanho da letra. E converti a tipografia para segmento como eu mostrei no primeiro vídeo. Eu vou aproximar um pouco, aliás eu vou aproximar bastante para ficar mais fácil de trabalhar. E aqui à esquerda no painel de ferramentas, eu vou pegar a ferramenta retângulo, eu vou fazer uns quadradinhos, uns objetos simples. Nunca fica igual, vai ficar parecido, espero que fique legal. Aqui à esquerda, de novo no painel de ferramentas, dessa vez eu vou pegar a ferramenta de linhas retas. Eu vou fazer uns segmentos segurando a tecla Shift para preservar a direção horizontal. Mais uma vez é importante prestar atenção no tamanho, na relação de tamanho entre os objetos que você está criando para gerar o pincel e o tamanho do texto no qual o pincel vai ser aplicado. Vou fazer mais uns tracinhos, vou fazer uns na vertical também. Pronto, vou voltar para a seta preta, vou selecionar alguns desses quadradinhos, desses retângulos, vou aplicar uma cor no preenchimento, um laranjinha. E eu vou selecionar todos, eu vou diminuir um pouquinho a espessura do stroke para 0,75, fazer um pouquinho mais fino, 0,5 pontos. Pronto, agora para criar o pincel, aqui à direita eu vou abrir o painel Brushes, vou selecionar essa arte e vou arrastar para dentro do painel. E aparece essa caixa de diálogo, o Illustrator me perguntando que tipo de pincel eu quero criar. E dessa vez eu quero criar um pincel do tipo Art Brush. Eu vou confirmar, ok. Aparece essa segunda caixa de diálogo com as opções do pincel. Como esse é um pincel do tipo Art Brush, as opções são diferentes do pincel Scatterbrush. Mais uma vez, como eu estou criando o pincel pela primeira vez, não tem muito como eu ver o que essas várias opções fazem. Eu nem tenho a opção Preview aqui embaixo. Então vou aceitar essas opções do jeito que elas estão aqui. Vou confirmar, ok. Meu pincel é criado aqui no painel Brushes. Eu vou afastar um pouco para a gente ver a palavra inteira. Deixa eu arrastar essa arte um pouquinho aqui para cima. E agora eu posso selecionar o meu texto e aplicar o pincel. Vou fechar o painel Brushes. E se você quiser editar depois do pincel ter sido aplicado, basta abrir o painel Brushes e dar um clique duplo na definição do pincel para trazer de volta a caixa de diálogo com as opções. Você pode experimentar com essas opções, por exemplo, a largura, width, que corresponde mais ou menos ao tamanho, para fazer algum ajuste. Aqui embaixo tem opções de virar ao longo do eixo vertical, flip along, ou então virar ao longo do eixo horizontal, flip across. Eu vou confirmar, ok, e aparece essa mensagem perguntando o que eu quero fazer com essas modificações. Mais uma vez, se eu disser Leave Strokes, significa que eu vou modificar a definição do pincel com as novas opções, mas eu não vou modificar os strokes dos objetos nos quais o pincel foi aplicado. Agora, se eu disser Apply to Strokes, significa que eu vou modificar a definição do pincel e essas modificações vão ser aplicadas nos objetos nos quais o pincel foi aplicado.
eu vou dizer Apply to Strokes, as modificações são aplicadas e tá aí a nossa tipografia personalizada com um pincel do tipo Art Brush. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e agora é com vocês. Divirtam-se.